Oi pessoal, bom dia. Deixa eu só ver onde que minimiza aqui. Pessoal, meu nome é Rony, eu sou professor do Departamento de Ciência e dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras, né? E primeiro eu quero dar um bom dia a todos e agradecer aí a Amália, a toda a comissão, né, do evento, o convite para estar aqui batendo um papo com vocês aí a respeito de lógica fuzzy, né? É uma área da inteligência computacional, né? Eu vou expor alguns detalhes aqui. Não pretendo dar uma palestra ou um bate-papo para profissionais de nível avançado, até porque não é minha área de atuação. É uma ferramenta que eu utilizo, né? Uso no meu dia a dia para resolver problemas de engenharia, assim como outras ferramentas da inteligência artificial, mas eu não sou profissional da área de inteligência artificial. Isso aí é o pessoal da área mais voltada à ciência da computação, né? Minha formação é em engenharia de alimentos, tá? Mas são ferramentas, né, que a gente utiliza aí no dia a dia e tem bastante aplicação prática, né? Então eu quero agradecer aí, parabenizar a comissão pelo evento, parabenizar a ideia, né, que é muito importante. A gente tem aí áreas de engenharia, de química, de agronomia, que precisa dessa área de inteligência computacional, utiliza isso em grande quantidade aí, só que às vezes tem uma carência de informação sobre isso, né, quando a gente vai realmente precisar e utilizar as ferramentas. A gente vê que falta esse elo entre a nossa área de atuação, né, e a ciência da computação. Às vezes falta um pouco esse vínculo aí, a gente não acha material específico da nossa área, né? Então a ideia de fazer esse evento foi muito boa, tá? Eu vou tentar ajustar o meu vídeo aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele menorzinho, ok? E vou deixar aqui no canto, ó, né? Pronto. Problema resolvido aqui. Então, pessoal, eu vou colocar aqui. Não é um PowerPoint, é uma apresentação, né? Mas na forma de um bate-papo mesmo. São itens que eu coloquei com o objetivo de, à medida em que eu for discutindo esses assuntos com vocês, né, a gente vai visualizando na tela aqui do PowerPoint alguns itens, ok? Bom, então vamos lá. Lógica fuzzy é o tema do nosso bate-papo aqui hoje, da nossa conversa, e algumas aplicações na área de engenharia de alimentos. Na verdade, quando chegar nessa parte de aplicações aqui, eu vou comentar. Eu não coloquei as aplicações mesmo no PowerPoint não, tá? Eu vou comentar como que a gente pode aplicar essa ferramenta na área de engenharia de alimentos e áreas correlatas, igual química ou área sensorial e por aí vai, né? Então tá aqui, meu nome é Rony, eu sou professor no Departamento de Ciências dos Alimentos da Universidade Federal de Lavras, tá? E a gente vai comentar, basicamente, eu vou tratar com vocês basicamente 4 itens aqui nessa apresentação. O primeiro item é uma introdução. O segundo item a gente vai ver um pouquinho como que é feita a modelagem fuzzy. A gente vai ver um exemplo. E exemplo na área que eu trabalho, que é a área de controladores aqui na disciplina que eu dou aula, tá? Que é instrumentação e controle de processo, tá? O que é inteligência? Eu estou tentando me entender com o meu aplicativo de câmera aqui. O que é inteligência artificial, né? Inteligência artificial é um conceito muito amplo. Então eu peguei aqui de um livro de redes neurais, tá? Um conceito que eu acho interessante, que é o livro do Bogman e Liu. Inteligência artificial é a parte da ciência da computação, tá? Que trata de projeto de sistemas computacionais inteligentes, ou seja, sistemas que têm características que nós associamos ao comportamento de inteligência humana, tá? Então, a inteligência artificial robótica, onde tiver ciência da computação, tá?
tá? São especificamente algoritmos que a gente vai utilizar para tentar a gente resolver problemas do dia a dia, tá? Tem uma outra definição bem interessante, tá? Que é aqui, ó. Inteligência artificial é o ramo da ciência da computação que lida com métodos simbólicos, né? Não tem aquele algoritmo formal, como no C++, como no Pascal, como em outras linguagens de programação, tá? Geralmente você trabalha com símbolos, né? A gente vai ver isso daqui a pouco com descritores, na hora que eu for falar lá de lógica fuzzy, né? Então, resumindo isso aqui, inteligência artificial envolve uma série de métodos computacionais, tá, para a resolução de problemas. E esses métodos a gente acha aplicação para eles na medicina, na engenharia, em área de desvendar crimes, robótica, gerenciamento e roteamento de frota de veículos, tá, e por aí vai. Então, a aplicação tem muitas. Em medicina, por exemplo, na área de elucidação e de detecção de doenças. Às vezes você tem doenças que elas são muito parecidas, os sintomas, né? As características de uma doença são muito parecidas com as das outras. Então, o método de inteligência computacional, inteligência artificial, ele pode ser usado para você chegar a uma conclusão mais rapidamente, para auxiliar o profissional de saúde, né? Enquanto que lá no linguagem C++, por exemplo, ou Fortran, né, você tem que escrever um algoritmo que começa no topo do código que você vai programar e ele vai descendo. Você vai colocando as funções, vai colocando as subrotinas, vai declarando variáveis, né? Existe um procedimento formal para você escrever um programa que fala para o computador como que aquele problema tem que ser resolvido. Tá? Já a inteligência artificial, ela usa ferramentas que não funcionam desse jeito. Não tem um algoritmo formal para que você escreva o passo a passo o modo como aquilo tem que ser resolvido. Você pega, por exemplo, compara a linguagem Fortran com a linguagem Prolog. Prolog é uma linguagem de computação, tá? De programação, usada em inteligência artificial, né? Enquanto que lá no Fortran eu tenho que escrever, por exemplo, um algoritmo completo de como inverter uma matriz, de como fazer um cálculo numérico, de como você chegar à resolução de uma derivada, de uma integral. Eu tenho que descrever o passo a passo. O Prolog, que é uma linguagem, igual eu falei, da inteligência, usado para resolver problemas de inteligência artificial, eu não preciso de fazer isso. Eu não tenho que descrever um passo a passo, lá no Prolog, como ele vai resolver o problema. O que eu tenho, por exemplo, aqui no Prolog, é mostrar para o computador qual é o meu problema e deixa que ele me dá a solução. É diferente. Então, no Prolog, por exemplo, eu falo, olha, o meu problema é esse, as condições são essas, as situações são essas. E eu passo a bola para o programa, deixo que ele resolva, deixo que ele ache a maneira de encontrar uma solução. Muitas vezes não é a solução ótima, mas é uma boa solução, ou uma solução que me atenda, tá? E quem vai achar a solução é ele. Eu não vou descrever o como que ele tem que achar a solução, né? No C++, no Pascal, no Fortran, em outras linguagens, no Basic, no Java, se eu quiser inverter uma matriz, por exemplo, eu tenho que descrever passo a passo o algoritmo, né? Fazer lá o método de Gauss, o método seja qual for, para que ele inverta a matriz para mim. Então, inteligência artificial não tem um algoritmo, um procedimento formal. E nem sempre ela garante a solução ótima. Tá? As ferramentas que a gente utiliza, ele te dá uma solução. Muitas vezes é uma solução muito boa e que te atenda, mas nem sempre é a solução ótima. Então ele envolve processamento simbólico. Normalmente você utiliza nomes e símbolos, não numéricos, né? Enquanto que lá no C++ eu tenho que declarar uma variável do tipo inteiro, do tipo ponto flutuante, e trabalhar com aquela variável, com aquele rigor, né? Com aquele critério de só colocar naquela variável numérica valores numéricos. Aqui, normalmente eu trabalho com textos, eu trabalho com nomes,
com símbolos, com coisas que não são numéricas. Tá? Às vezes até numérico também, igual a gente vai ver aqui no fuzzy, na lógica fuzzy, mas a gente trabalha com símbolos. Tá? Então as ferramentas de inteligência artificial, elas utilizam muito símbolos ou informações não numéricas. Tá? Como eu já tinha falado, os métodos tradicionais eles usam um processamento orientado, né? Como na linguagem C++, na linguagem C. Então você descreve para o computador o que ele tem que fazer e o como que ele tem que fazer. Nas ferramentas de inteligência artificial, geralmente não. Tá? Em especial aqui essa linguagem de programação que chama Prolog. Né? Eu falo para ele, olha, eu quero que você me dê a solução disso, e ele vai lá e me dá aquela solução. Tá? As 4 principais ferramentas de inteligência artificial, pelo menos na minha opinião pessoal, tá? São ferramentas muito importantes. Primeiro aqui a lógica fuzzy, não é que tem uma ordem, primeira mais importante e a última menos importante, não é isso. Tá? As 4 para mim são igualmente importantes. Às vezes você utiliza também uma em combinação com a outra. Tá? Então você pega, por exemplo, lógica fuzzy, é uma ferramenta extremamente importante. Ela também é chamada de lógica nebulosa ou lógica difusa. Tá? Redes neurais artificiais são outras ferramentas. Existem diversos tipos de rede. Às vezes eu combino uma parte para resolução do meu problema, eu uso redes neurais, e uma outra parte eu uso lógica fuzzy. Tá? A programação em lógica, Prolog, embora o Prolog seja uma linguagem de programação bastante antiga, da década de 60, e o Prolog tenha mudado muito pouco de lá para cá. Né? Mudou muito pouco. Embora a gente tenha essa característica, ser uma linguagem de programação pouco falada, muito antiga, ela é extremamente interessante. Né? Como eu já tinha comentado aqui em cima, o Prolog você não tem que falar para ele como fazer. É ele que vai te dar a resposta. Você tem que falar para ele qual que é o seu problema. Tá? E o seu programa tem a característica de aprender. À medida que aquele problema acontece em outras instâncias, em outras vezes, né, o seu programa ele pode ir aprendendo a tirar conclusões e montar um banco de informação com aquela situação. Tá? Então, o Prolog é extremamente importante. É usado para resolver crime, é usado para resolver problemas de fluxo em rede, enfim. E os sistemas especialistas. Geralmente eu pego a opinião de um especialista e tento colocar aquilo na forma de um programa. As opiniões de um especialista. Né? Então, se eu tenho uma estação de tratamento de resíduo, em cada situação que acontece naquela estação de tratamento de resíduo, se há um aumento de DBO, um aumento de DQO, um aumento da turbidez, né, do crescimento de micro-organismos ali, que impede a chegada da luz do sol no interior da massa do efluente líquido, o que o especialista falaria em cada situação dessa? Então, o que eu faço no sistema especialista é para cada situação daquela colocar o que o especialista faria, né, e pegar essas situações e compilar isso na forma de um programa, de modo que eu possa usar o programa na ausência do especialista. Né? Então a gente tem aqui algumas das ferramentas, eu coloquei algumas aqui, né, subdivisões da área de inteligência artificial. Então a gente tem redes neurais artificiais, é muito utilizado, né, para quando você vai filtrar dados, para quando você vai trabalhar com dados incompletos. Eu quero recuperar uma informação, eu tenho uma informação parcial, reconhecimento de fala, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, eu tenho previsão, eu tenho classificação, eu tenho previsão recorrente no tempo, né? Em que eu pego, por exemplo, o volume de vendas de 3 meses atrás, de 3 meses para cá, e a partir desses últimos 3 meses eu consigo fazer a previsão de venda dos meses seguintes, pelo menos o próximo mês seguinte. Né? Comentei aqui a respeito de sistema especialista. A gente tem a programação em lógica, que é uma linguagem de programação, e compreende aqui o Prolog, que é uma linguagem de programação muito interessante. Tá? Reconhecimento de padrões, reconhecimento de formato, de cor, né? Isso é muito usado na indústria de alimentos para ver se o alimento está, por exemplo, dentro de uma embalagem, se ele está na posição correta, esse tipo de coisa. Né?
A gente tem aqui uma série de heurísticas evolutivas, tá? E essas ferramentas não trabalham isoladamente só não, tá, pessoal? Igual eu falei, às vezes eu uso o Prolog junto com redes neurais, junto com lógica fuzzy. Às vezes, para resolver um problema de redes neurais, eu uso aqui uma heurística evolutiva, tipo algoritmo genético, branch and bound, uso uma heurística tipo colônia de formigas, né? Enfim, são várias heurísticas evolutivas aqui. E tem outras ferramentas da inteligência artificial, isso aqui está evoluindo todos os dias, tá? Bom, então eu vou falar dessa ferramenta aqui, que é a lógica fuzzy, tá? Deixa eu tentar me entender com a minha webcam aqui de novo. Bom, principais características do modelo fuzzy. O modelo fuzzy é um tema da inteligência computacional. Ele faz uma analogia ao raciocínio humano. Tá? É uma ferramenta da inteligência computacional, né? E ela geralmente trabalha nas situações onde você tem informação subjetiva. Informação não é que é imprecisa, tá? Que ela não é muito bem definida, vamos falar assim. Tá? A gente vai ver aqui daqui a pouco em detalhe. É igual quando você pega um produto da análise sensorial, né? Quando eu falo gostei moderadamente ou gostei, isso existe uma certa subjetividade nisso. Tá? Às vezes o que eu gosto, o outro não gosta, né? Então, às vezes o que um acha, o produto que um acha gostei moderadamente, para mim eu gostei muito, né? Então, para trabalhar com informação subjetiva, que não tem um limiar muito preciso entre, por exemplo, igual estou dando aqui um exemplo, né? Entre o gostei e o desgostei moderadamente, né? Não tem não é um valor numérico exato, tá? É isso que eu quero dizer. A lógica fuzzy teve início com o trabalho de Zadeh, em 1965. Esse pesquisador ele faleceu agora recentemente, tem um ano e pouco que ele faleceu. Ele publicou trabalhos muito importantes aí na área de lógica fuzzy, né? Na verdade, o trabalho surgiu com ele. Eu utilizo na aplicação de controladores, tá? Que é a área de instrumentação que eu trabalho, mas você pode utilizar em inúmeras outras áreas de conhecimento. Tá? Tem muitas aplicações, a gente vai ver aqui algumas, né? Aplicações da lógica fuzzy. Então você tem aqui estacionamento automático de veículo, né? Sem interferência humana. Você pega aí os carros tem vários modelos hoje no mercado aí, o Ford Focus, o Ford Fusion, né? Você tem um botão ali perto do câmbio de marcha e você simplesmente não põe a mão no volante, deixa ele estacionar. Você só para o carro perto da vaga, né? E o carro gira o volante, toma a decisão de achar a vaga e estacionar sozinho. Decisão bancária, empréstimo, crédito de bolsa de valores, análise sensorial, segurança alimentar, tudo isso aqui você utiliza a lógica fuzzy, né? Controle e automação industrial, controle de nível, vazão, pressão, ajuste automático. Eu coloquei em azul porque é a área que eu trabalho, tá? É a disciplina que eu dou aula aqui no departamento de alimentos. Ajuste automático de foco de câmera, de microscópio, de telescópio, você tomar decisões rápidas em área esportiva, competição, engenharia bioquímica, se o processo vai ter que fermentar mais ou menos, se interrompe a fermentação, né? Previsão climática, para quem é da área de agrícola, né? Pessoal da agronomia, da engenharia agrícola, para fazer previsão climática, produtividade de lavoura, o tanto que você tem que dosar de um defensivo agrícola, né? Se é um profissional da área de química, o tanto que ele tem que dosar de um reagente químico, por exemplo, para ele tratar uma água de uma estação de tratamento de resíduo, por aí vai. Tá? Então, a lógica fuzzy ela tem muita aplicação, né? Então, se você pega aqui alguns exemplos, né, já implementados, tem exemplo de metrô numa cidade do Japão, utiliza a lógica fuzzy para avaliar o tanto que esse metrô tem que frear, acelerar ou parar. Então, a condição de dinâmica desse metrô é feita por um sistema em lógica fuzzy. Hoje já tem máquina de lavar que você não precisa de ajustar a programação da lavagem, né? Você simplesmente coloca a roupa dentro da máquina e ela avalia aquela roupa com alguns sensores e determina o modo como ela tem que lavar aquela roupa, né? A TV Sony já usa a lógica fuzzy
para ajustar automaticamente o contraste, o brilho, nitidez e as cores da imagem. E de fato, você vê a imagem de uma TV Sony, né, é uma TV que a imagem dela tem uma qualidade muito bacana. Né? Não estou fazendo propaganda aqui não, mas realmente chama atenção pela qualidade da imagem. Alguns veículos utilizam a lógica fuzzy para fazer a transmissão automática, né, e avaliar freio anti-travamento, sistema anti-colisão de veículo, né? Alguns veículos, igual você pega aí veículo da Ford, né? Eu falo porque o meu veículo tem isso. Se uma pessoa entrar na frente do veículo numa determinada, até 50 km por hora, se eu estiver nessa velocidade, mesmo que eu esteja distraído, ele para sozinho, né? Então, isso é feito por lógica fuzzy. Né? Tem sistemas de ar-condicionado que tomam a decisão automática do tanto que ele tem que ajustar a potência do sistema de compressão, rotação de sistema de resfriamento, essas coisas, para determinar o máximo de consumo de energia. Né? Mas você pode utilizar para várias áreas: gerenciamento de risco, reconhecimento de face, diagnóstico médico, decisões em logística de trânsito, RH de empresa. Ou seja, a lógica fuzzy, embora seja muito simples, ela tem muita aplicação prática. Ok? Bom, no dia a dia, a gente trabalha com informações geralmente, tá? Muitas informações que são imprecisas ou que não podem ser representadas exatamente com valores numéricos, tá? Até pode às vezes, mas na prática não é feito. A gente, por exemplo, você está vendo aqui o desenho do chuveiro, né? Então, para uns, né, a temperatura da água que está aqui no chuveiro está fria, e para outros aquela mesma temperatura que está aqui já está quente, né? Então a temperatura da água do banho é uma coisa subjetiva, o que é para um de um jeito não é para outro. E você usa lógica fuzzy quando você trabalha com informações que podem ser mensuradas, mas tem um certo grau de incerteza. O que é uma água quente? 40 graus é quente? 35? A gente tem um conceito do que é quente, tá? Mas a gente não expressa isso em termos numéricos exatamente. Quente é isso, é acima de 40, ou 42,8 é quente, né? Então, quando você trabalha com grau de incerteza, geralmente a gente já pensa na lógica fuzzy, né? Informações subjetivas, tá? Eu estou dando exemplo aqui da água da temperatura da água de um banho, por exemplo, né? Quando a gente fala assim, olha, a distância da minha casa até a escola, ou a distância da minha casa até o trabalho, eu quero avaliar essa distância. A gente não mede isso em metro ou em centímetros, tá? Embora o medidor lá do carro, né, o odômetro do carro, ele meça isso em quilômetros, né? A gente geralmente trabalha com um conceito psicológico diferente. Minha casa é longe ou ela é perto do trabalho? Minha casa é longe ou ela é perto da escola? Né? Baseado se é longe ou se é perto, tá? Que é uma coisa muito subjetiva, você decide se você vai a pé, se você vai de carro, vai de ônibus, ou vai de bicicleta ou de um outro meio de transporte, né? Então, esse termo perto e longe, ele é uma medida subjetiva, tá? A gente tem um conceito psicológico, um conceito mental, mas você não mede milimetricamente. Você não pega uma fita métrica e sai medindo a distância daqui até os lugares onde você vai na rua, tá? O que é perto para o indivíduo pode não ser para outro, né? E essa é uma interpretação típica do raciocínio humano, né? E aí vem o questionamento, tá? Bom, você está indo da sua casa para a escola. A partir de quantos passos ou quantos metros, né, a sua escola que era longe deixa de ser longe e passa a ser uma coisa perto para você? Será que existe isso? Será que a gente pode pensar nesses termos? Você está andando, de repente você fala assim, bom, a partir desse passo
A minha escola, que até então era longe, deixou de ser longe e passa a ser perto. Né? É estranho pensar assim, né? Mas será que a gente pensa desse jeito? Né? Vamos pensar aqui, você está dentro da sua casa, começa a caminhar e vai até algum lugar lá no centro da cidade, né? Ou vai até para o seu trabalho, para a sua escola, e aí você começa a pensar nessa questão de o que é perto, o que é longe, né? Será que tem algum momento específico, algum instante, onde aquela distância ela deixa de ser considerada perto e passa a ser considerado longe, ou vice-versa, né? Era muito longe, e naquele passo, naquele momento, na hora que você levou a perna, opa, o meu destino agora ele já não é longe mais, ele é perto. Será que existe isso? Vamos analisar aqui. Será que existe aquele passo onde na hora que você leva a perna, você pode pensar isso? Meu trabalho, minha escola agora não é longe mais, ficou perto. Tá? Então, quando você for trabalhar com lógica fuzzy, você vai se deparar com essas situações de fazer esse tipo de análise, né? Vamos pensar aqui num monte de areia, né? Existe um paradoxo chamado paradoxo Sorites, que foi proposto por esse cara aqui, Eubulides, tá? E ele fala o seguinte: bom, você tem um monte de areia, aí você foi lá e tirou um grãozinho, ele deixou de ser um monte de areia? Provavelmente não, né? Aí você vai lá e tira mais um grãozinho daquele monte de areia, será que ele deixou de ser um monte de areia? Provavelmente não. E se você for tirando até chegar e tirar vários grãozinhos, no final você não vai ter mais nada. Você vai ter tirado tudo, você vai ter transportado a areia toda para algum outro lugar, né? Mas aí a diferença, não é a diferença, a questão que surge é essa, né? Se um certo número de grãos de areia, se eles formam um monte de areia, então se eu tiver n menos 1 grãos, se eu tirar só um, eu ainda continuo tendo um monte de areia. Tá? Então é isso que está sendo proposto aqui. Ó. Se n grãos de areia se formou um monte, então n menos 1 grão de areia também vai formar um monte de areia. Né? Em termos lógicos, um único grão de areia ele não deveria fazer diferença. Tá? Aquele único grãozinho, para você falar, olha, eu tenho um monte de areia ou eu não tenho um monte de areia. Né? O contrário também é verdadeiro. Se você adicionar mais um grãozinho de areia, né, você não vai passar a ter um monte de areia porque você adicionou um grão de areia. Tá? Então, teoricamente, você nunca teria um monte de areia, por mais que você juntasse grãos. Né? Se você colocar só mais um, ele não vai passar a ser um monte de areia. Né? Então, vou colocar mais um. Naquele momento que você adiciona um grão, ele também não passa a ser um monte de areia. Então, por indução, você nunca vai ter um monte de areia, por mais que você junte grãos. Será que isso é verdade? Não, né, pessoal? Não, porque em algum momento você vai olhar para aquela montanha e você vai falar, olha, aqui eu tenho um monte de areia. Né? Quer ver um outro exemplo? Você tem um copo que está vazio. E aí você vai lá e pinga uma gota, né, de água, de líquido qualquer nesse copo. O copo encheu? Não, eu só tenho uma gota. E se você pingar mais uma gota, o copo está cheio? Não. Né? Só que se você for pingando gota, vai chegar um momento em que o copo vai transbordar. Então, será que existe um momento em que você, se pingar uma única gota, aquele copo deixa de ser vazio e passa a ser um copo cheio? A pergunta é essa. Né? Então, no mundo real, o que a gente tem são essas situações aqui. Ó. Um único grão de areia, ele não afeta imediatamente a classificação de um monte de areia. Um único grão de areia, ele não diz imediatamente se aquilo é um monte ou não. Né? Da mesma forma que uma única gota,
ela não define se um copo está cheio ou se um copo está vazio. Tá? Da mesma forma que um único passo ou uma única pisada da sua perna, né, do seu pé, não vai definir se o seu trabalho está mais perto ou mais longe da sua casa. Né? O estado do copo, então, ele não muda imediatamente de cheio para vazio ou de vazio para cheio, quando você põe ou tira uma gota. Tá? O que acontece é que nessas três situações aqui que eu coloquei, né, tanto do monte de areia, quanto da gota lá no copo, quanto do passo para você chegar ao seu trabalho, o que acontece é que essas coisas ocorrem gradativamente ou gradualmente. E isso é importante aqui em lógica fuzzy. Tá? A cada gota que você vai colocando no seu copo, ele gradativamente deixa de ser um copo vazio e vai passando gradativamente a ser um copo cheio. A cada grão de areia que você adiciona, aquele conjunto de grãozinhos de areia deixa de ser um conjunto de grãozinhos de areia apenas e passa a ser um monte de areia. Né? A cada passo que você dá rumo ao seu trabalho, ele deixa gradativamente de ser perto da sua casa, ou melhor, longe da sua casa, né? E passa a ser mais próximo da sua casa, mais próximo de onde você vai chegar. Tá? Só falando de uma outra maneira. Ir da sua casa para o seu trabalho, à medida que você vai dando outros passos, deixa de ser um destino longe e passa a ser um destino perto para você. E essas coisas todas acontecem gradativamente. Então a palavra-chave em lógica fuzzy é gradativo. Tá? Na lógica clássica, ou uma coisa pertence ao conjunto, né, na matemática convencional aí, ou ela pertence a um conjunto ou não pertence. Ou ela pertence a um conjunto ou pertence a outro. Ou uma premissa é falsa ou ela é verdadeira. Né? Ou o objeto pertence ao conjunto ou ele não pertence. Ou o copo está cheio ou ele não está. Ou o trabalho é longe ou ele não é. Né? Ou você tem um monte de areia ou você não tem. É assim que funciona a lógica clássica, convencional. Na lógica fuzzy, a gente trabalha com graus de pertinência ou graus de verdade, no qual uma proposição ela pode ser parcialmente verdadeira ou parcialmente falsa. Então você pega um copo pela metade, ele nem é totalmente cheio nem totalmente vazio. Né? Ele está parcialmente cheio ou então parcialmente vazio. Tá? Então você trabalha com esse conceito de parcialidade. Tá? É que eu mostro aqui nessa figura. Olha. Se você pega aqui, por exemplo, o conjunto das pessoas que são altas, na lógica clássica você vai falar uma pessoa acima de 1,80, ela atinge o nível de alta. Eu estou chamando 1 de alto e 0 aqui de pessoa baixa, tá? De baixa estatura e aqui de alta estatura. Então na lógica clássica é assim, pessoas de até 1,80 são consideradas 0 aqui, ó, consideradas pessoas baixas. Chegou em 1,80 para cima, a pessoa é considerada alta. Então aqui, ou você está nesse conjunto de pessoas baixas, ou você está no conjunto de pessoa alta. Na lógica fuzzy, não. A lógica fuzzy é diferente. Ela trabalha com a função de pertinência. Então, eu tenho uma curva que descreve o tanto que eu pertenço ao conjunto das pessoas altas. Né? A pessoa tem 1,60 m, a probabilidade ou o grau de pertinência dessa pessoa estar no conjunto de pessoas altas, uma pessoa de 1,60 m, é pequena a probabilidade aqui. Ó. É pequeno a chance. Tá? Aqui está como 0,1. Né? É pouca a possibilidade de uma pessoa de 1,60 m pertencer ao conjunto de pessoas altas. Mas à medida que eu tenho pessoas mais altas, olha, pessoas de 1,70 m, ela cai mais ou menos aqui na metade. Ela está mais ou menos, vamos falar assim, metade é a chance dela estar no grupo de pessoas altas e metade é a chance dela estar no grupo das pessoas baixas. 1,80 m, ela tem uma possibilidade, uma probabilidade muito grande de pertencer ao conjunto aqui de pessoas altas.
Então eu tenho aqui uma função que descreve o grau de pertinência, em que 0 não pertence àquele conjunto e 1 é que você pertence 100% àquele conjunto. Tá? Então, eu tenho a função de pertinência μ, que descreve a probabilidade, se você colocar aqui um determinado valor de altura, sei lá, 1,70, né? Então, ele vai te dar um valor entre 0 e 1, aqui, ó, entre 0 e 1. Então, ele vai te dar o grau de pertinência, ou a possibilidade, ou tanto que aquele valor que você colocou pertencer mais a um conjunto do que a outro. Tá? Aqui ele pertence muito mais ao conjunto de pessoas altas, aqueles valores de pessoas que têm maior valor de altura, 1,70 para cima. Né? E as pessoas mais baixas aqui, ó, a chance dela pertencer ao conjunto das pessoas altas é bem menor. Tá? Então, cada elemento de um conjunto fuzzy, ele tem um grau de pertinência, tá? Ou um grau de inclusão. Deixa eu tirar minha cara aqui, fica melhor para a gente concentrar aqui no que a gente está lendo. Tá? Então, cada elemento do conjunto fuzzy, ele tem um grau de pertinência. Ele pode pertencer, vou voltar minha cara aqui porque eu fico me orientando. Ele pode pertencer mais a um conjunto, tá? Do que a outro. Então, esse grau de pertinência ele descreve a possibilidade, tá? Expressa em termos numéricos, de um determinado valor pertencer a um conjunto. Né? Quanto maior o valor mais próximo de 1, mais aquele valor que eu estou utilizando pertence àquele conjunto. Então, se você pegar pessoas de 1,90 m, né, a chance dele pertencer ao conjunto das pessoas altas vai estar aqui, ó, muito próximo de 1. Né? Então, quanto maior o valor, mais compatível aquele elemento vai ser em relação ao conjunto que ele descreve. A gente viu também que essa transição ela é gradual. Tá? Então, no monte de areia, à medida que você vai adicionando mais e mais e mais grãos, gradativamente ele vai aproximando de 1, que caracteriza que aquilo é um monte de areia. Né? Você vai tendo diferentes graus de inclusão. À medida que eu vou adicionando mais e mais e mais grãos de areia, aquele conjunto de grãos de areia vai se aproximando daquilo que eu chamo de monte de areia. Ok? É comum a gente ver no dia a dia coisas igual essa aqui, tá, pessoal? Isso aqui eu tirei lá da internet, de uma tabela de classificação etária da população. Criança, adolescente, adulto e idoso. Né? Então eles falam o seguinte nessa tabela aqui, parece que é do IBGE, se eu não me engano. Até 11 anos, criança. De 12 a 18, adolescente. Eu falei, uai, que engraçado. Então, se o camarada tem 11 anos, 12 meses, né, incompletos, vamos falar assim, ele vai fazer 12 meses daqui a 1 segundo, porque ele já tem 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Então, quer dizer que no próximo segundo, ele vai completar 12 anos. Será que acontece alguma coisa no corpo humano de uma pessoa, no corpo de uma pessoa, do ser humano, que ele deixa de ser classificado como criança e passa a ser classificado como adolescente na fração de 1 segundo? Não acontece nenhuma mudança biológica, psicológica, motora, em 1 segundo o suficiente para justificar que o cara deixa de ser criança e passa a ser adolescente. A realidade é essa. Né? E na maioria das situações que você vê no dia a dia aí, as pessoas trabalham com tabelas iguais a essa aqui. Tá certo isso? Não, né? Provavelmente não. Ninguém deixa de ser criança e passa a ser adolescente abruptamente, só porque contou um único segundo no calendário de vida dessa pessoa. Tá? Essas mudanças são graduais. Então aqui eu começo a falar da representação fuzzy. Para essa tabela de classificação etária, tá? A gente tem o seguinte: criança, ela pertence aqui ao grupo 100% aqui, ó, ela é criança aos 10 anos de idade, né? Aos 6, aos 5, aos 4 anos de idade, mas quando ela chega aqui por volta de 10,
até os 12, ela vai deixando gradativamente de ser criança e vai sendo gradativamente adolescente. Ela vai saindo gradativamente desse conjunto e passando gradativamente para esse outro conjunto, que é o conjunto de adolescente. Da mesma forma, durante essa fase de adolescente, aos 13 anos aqui, 14, 15 anos, 16 anos, ela é adolescente. Mas aos 18, ela vai deixando gradativamente de ser adolescente e já entra nessa fase aqui de adulto. Tá? E assim, a mesma coisa, uma pessoa aos 30 anos de idade aqui, ela é um adulto. Mas aos 54 ela vai deixando gradativamente de ser adulto e já vai entrando aqui, no grupo que a gente caracteriza como sendo idoso. Aqui aos 80 anos, ela não é nem adulto, nem adolescente, nem criança, ela é, com certeza, ela é um idoso. Entendeu então, pessoal, que essas coisas acontecem gradativamente. As fronteiras aqui entre o que é uma criança e o que é um adolescente não é uma fronteira nítida. Há uma interface, há um sombreamento aqui entre elas, entre essas fronteiras aqui. Há uma interação entre elas. Tá? Ninguém deixa de ser criança abruptamente e vira adolescente abruptamente porque passou um segundo. É isso que eu quero dizer. Né? Em termos de aplicação da lógica fuzzy, a gente vê várias aplicações dessa no dia a dia. Né? Eu tenho o conjunto das distâncias entre os veículos aqui, né? Em que eu posso falar, olha, 30 centímetros, 1 metro, né, 40 centímetros, é perto. À medida que eu tenho um distanciamento maior, a distância entre os carros é uma distância moderada. Agora, se tiver uma distância de 40, 50, 100 metros, já é considerado longe. Tá? Então, a gente trabalha com informações que são subjetivas. Moderado, perto e longe. Né? Se o chuveiro está quente, se a água está fria. Né? Se você trabalha com produto sensorial, gostei, desgostei. Né? Se você está aplicando uma análise de esforço no alimento lá na análise, na análise reológica, né? Uma análise de tração, por exemplo. Né? Se você está aplicando pouca, muita ou média força e por aí vai. Não há uma fronteira nítida entre esses descritores, perto, moderado e longe. Tá? Bom, o que a gente fez até aqui? Até aqui a gente representou as variáveis na forma de conjuntos fuzzy. Que é isso? Tá? Eu vou representar as minhas variáveis. Opa, voltei. Aqui. Vou representar as variáveis na forma de um conjunto fuzzy. Isso aqui é uma representação na forma fuzzy. Tá? Em que eu uso aqui trapézios, né? Poderia ser triângulos ou até outra forma geométrica para representar as minhas informações. Tá? Então, eu representei as variáveis na forma de conjunto fuzzy. Né? A lógica fuzzy ela tem um sistema de inferência fuzzy, tá? Que chama FIS. Né? E lá você tenta modelar o raciocínio humano por meio de regras. Então, sempre que você vir falar em lógica fuzzy, você tem que propor quais são as regras para ele tomar a decisão. Tá? E essas regras, geralmente eu pergunto para um especialista. Né? Eu falo assim, vem cá, você que é da área de análise sensorial, quando que esse produto vai ser considerado como bom ou moderadamente bom ou um produto ruim? Né? É o especialista que vai me dizer. Então eu vou pegar essas opiniões do especialista, que eu vou chamar de regras, e vou incluir isso aqui dentro do meu modelo, da minha lógica fuzzy. Essa inclusão é sempre feita por meio de condicionais. Se uma condição é verdadeira e a outra condição, então ele toma uma decisão. Tá? Por exemplo, se a velocidade do carro é alta e ao mesmo tempo um obstáculo é perto, então ele vai frear o carro. Tá? Então eu trabalho com duas coisas. Primeiro, é representar a informação na forma de conjuntos fuzzy, igual vocês viram. Tá? E eu trabalho com regras, basicamente essas duas coisas. Tá? Se fosse numa lógica comum, né? Na lógica clássica do dia a dia,
O veículo está com velocidade alta? Tá. E, ao mesmo tempo, o obstáculo é perto? É. Então, para o veículo, ele vai frear o veículo. Na lógica fuzzy isso não acontece assim, não é desse jeito, né? Na lógica fuzzy você trabalha assim: se a velocidade vai se aproximando daquele conjunto de velocidades mais altas e ao mesmo tempo o obstáculo ele vai se tornando gradativamente mais perto, então gradativamente eu vou aumentando a frenagem do veículo. É tudo gradual, né? A velocidade tende a aumentar, o obstáculo tende a se tornar mais perto, então eu vou pisar mais intensamente no pedal do freio. Eu vou afundar um pouco mais o meu pé no freio. Eu vou frear mais intensamente. Então, eu trabalho o tanto que eu me aproximo do conjunto de velocidades mais altas, né, dos valores mais pertos para esse obstáculo, aí eu vou dosar o tanto que eu quero na minha frenagem. Ok? Como é que trabalha então o sistema fuzzy? É muito simples, tá? É essa parte de cima do desenho, né? Eu vou pegar algumas informações precisas, eu vou fuzificar essas informações, eu vou representá-las na forma de conjuntos fuzzy, vou colocar as regras e vou passar isso para uma máquina de inferência fuzzy, que vai avaliar os meus conjuntos, vai avaliar as regras, vai tomar uma decisão e eu vou defusificar essa decisão. Eu vou transcrever essa decisão de modo que o ser humano consiga entender. Então eu falo que eu vou defusificar, né? O que você vai colocar aqui na máquina de inferência fuzzy? A gente chama de dados nebulosos. Eu vou descrever, eu vou colocar as minhas variáveis, vou colocar os meus conjuntos e as regras. Basicamente isso, tá? Vamos ver um exemplo prático, tá? Bem prático. Você chegou lá numa fábrica, né? Você tem lá uma empresa de recursos, você tem um setor de recursos humanos, e aí o chefe fala para você o seguinte: olha, eu quero que você faça um sistema inteligente que tome a decisão de gratificar os funcionários. Eu vou ter que dar um dinheiro para os funcionários. Só que essa gratificação, ela não acontece de qualquer jeito, não. Eu tenho que levar em conta duas informações para eu gratificar os meus funcionários: o tempo de experiência entre 0 e 30 anos. Ou seja, o funcionário mais experiente, imagino que ele vai ganhar mais dinheiro. O tempo de formação ou de capacitação entre 0 e 15 anos, aquele cara que tiver uma maior capacitação, o maior tempo de formação, ele também vai ganhar mais. Eu quero que você distribua para mim a gratificação considerando essas duas informações, e a gratificação vai ser um valor entre 0 e R$1.000. É só isso que o pessoal lá da chefia vai te passar, tá? Eles querem que você gratifique o funcionário entre 0 e R$1.000, tomando como base o tempo de experiência em anos e o tempo de formação e capacitação em anos. Então, vamos fazer aqui, né, um sistema fuzzy que calcula para a gente, olha, com base nessas informações, qual vai ser a gratificação do meu funcionário. Para isso, eu vou estar usando esse software aqui, poderia ter usado vários outros, tá? Eu vou comentar de softwares daqui a pouquinho. Eu estou usando um software, eu não sei como que pronuncia isso, mas eu vou falar JFuzzy Logic. Deve ser JFuzzy Logic, alguma coisa nesse sentido, mas eu vou falar esse JFuzzy Logic. Vamos entrar num acordo de como que nós vamos pronunciar esse nome daqui para frente. Pode ser? Esse software aqui, daqui a pouquinho eu vou mostrar o porquê que eu utilizo ele. Bom, a primeira vantagem é que ele é muito simples, tá? E ele é livre. Você pega ele na internet aí, ele roda no Windows, no Linux, aqui eu estou usando o Linux, né? Ele funciona muito bem no Linux, no Windows, e ele é muito fácil de usar. Tá? Em 10 minutos você aprende a usar esse software, né? Bom, então vamos lá. Vamos resolver esse problema? Vamos. Quais são as informações que eu tenho? Eu tenho aqui uma coisa que chama universo de discurso das variáveis.
as informações de entrada. Eu vou entrar com essas duas informações no meu sistema fuzzy. O tempo de experiência e a formação ou tempo de capacitação. E a variável de saída, ele vai me falar o tanto que eu tenho que gratificar o meu funcionário. Tá? Só isso as informações que eu tenho para tomar a decisão. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar esse universo de discurso aqui e vou particionar ele. Tá? Como que eu particiono? Eu vou usar termos linguísticos. Tá? Por exemplo, em análise sensorial. Como são os termos linguísticos de uma análise sensorial que a gente vê no dia a dia aí, né, de aceitação do produto? Gostei moderadamente, gostei pouco, gostei muito. Está lembrado desses termos lá da análise sensorial, né? Isso a gente chama de termos linguísticos. Né? Então, vamos pegar aqui tempo de experiência. É a minha primeira variável. Eu tenho duas variáveis, né, de entrada: tempo de experiência e formação e capacitação. Então, para tempo de experiência, eu vou criar os termos linguísticos: pouca experiência, média e muita experiência. Para capacitação ou formação, eu vou colocar o meu particionamento do universo da seguinte maneira: fraca capacitação, média e forte capacitação, quando o cara tem muitos anos já de capacitação. Gratificação, eu vou subdividir ou particionar o meu universo do discurso em muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Né? Então ficou desse jeito aqui. Ó. Né? Experiência profissional. Eu vou dividir o tempo de 0 a 30 anos. Né? Tá aqui, ó. Quer ver? Experiência profissional entre 0 e 30 anos. Eu vou dividir esses 0 e 30 anos em 3 regiões. Poderia ter subdividido em mais. Muito baixa, baixa, média, alta, muito alta. Isso fica a critério seu de fazer isso. Tá? Então eu subdividi aqui apenas 3. Só para vocês entenderem como que utiliza a lógica fuzzy. Tá? Bom, de 0 até 15 anos, ele deixa gradativamente de ser uma experiência baixa e vai passando gradativamente a ser uma experiência média. Né? De 15 a 30 anos, ele deixa de ser uma experiência média e vai passando a ser uma experiência alta. Se você tiver aqui um cara com 29 anos, a maior probabilidade aqui, ó, é que a sua experiência seja alta. Enquanto que uma pessoa com 30 anos, ele com certeza a experiência profissional dele é alta. Da mesma forma que uma pessoa que com 8 anos, né, ele nem é 100% baixo nem é média, ele fica aqui no meio termo. Tá? A mesma forma para aqui, ó, né, capacitação baixa, capacitação média, capacitação alta. Né? E eu posso ter grau de inclusão de 0 a 1. Você pega aqui o cara que tem 15 anos de capacitação. Então ele está aqui nessa linha do 1 aqui, ó, né, 100%. Você pega o cara aqui que tem, sei lá, 10 anos, mais ou menos aqui. Ele está entre uma capacitação média e uma capacitação alta. Já a gratificação eu subdividi em mais intervalos. Eu peguei um intervalo aqui do 0 até o 1000. E eu que decido o tanto de subintervalos que eu vou subdividir isso daqui. Tá? E fala aí, olha, de 0 a 250, aqui, ó, a gratificação é muito baixa. De 0 a 500, com ponto médio aqui, 250, a gratificação é baixa. Aí vem média, alta e muito alta. Então, a pessoa que ganha uma gratificação aqui de R$900, né, para essa classificação que vai de 0 até 1000, tá bom aqui, ó, ele ganha entre alta e muito alta a gratificação dele. Né? Eu poderia ter usado outras figuras geométricas? Pode. Tá? Quem trabalha com lógica fuzzy geralmente trabalha aqui, ó, com triângulo, né? Triângulo retângulo, que é esse primeiro aqui, o verdinho. Trabalha com triângulo comum, com trapézio. Trapézio é muito utilizado. A sigmoide ou exponencial, trapézio reto. Quem decide isso é você. Você que com o tempo
vai avaliar o tipo de informação que você tem e vai tentar chegar a uma conclusão de qual é a melhor curva que descreve aquele problema que você tem. Ah, Rony, mas eu não sei qual que eu vou começar. Quando você não sabe, geralmente começa com triângulo ou com trapézio, tá? Mas a exponencial é muito utilizada e outros formatos aí são muito utilizados, tá? Tem uma regra para fazer isso? Não, tentativa e erro e conhecimento de você, do seu conhecimento de especialista sobre aquele assunto, tá? Então, outras formas que eu poderia ter utilizado, triângulo com uma assimetria à esquerda ou à direita, né? Uma gaussiana truncada no topo, um trapézio deslocado, meio que assimétrico, uma gaussiana assimétrica. Então, as curvas que descrevem isso, tem elas nos livros, tá? Para várias situações, muito utilizadas são essas duas, triângulo e trapézio, tá? Então, igual eu falei, é você que decide o tipo de curva que você vai utilizar, né? Um exemplo de análise em alimentos, já que o tema dessa palestra, desse bate-papo, né, é aplicação na engenharia de alimentos. Se você fosse fazer algum sistema fuzzy para análise sensorial, você poderia colocar assim, que é trabalhar com trapézio. Ó. Desgostei, gostei moderadamente, gostei muito, por aí vai, tá? Tem diferentes modos de você trabalhar, poderia ser triângulo, gaussiana. Mas vamos voltar aqui ao nosso sistema de recursos humanos, tá? Então, eu já estou fazendo duas coisas. Primeiro, eu dividi, né, o meu problema, representei ele na forma de conjuntos de dados fuzzy, que é isso aqui, né? Esses três aqui, ó, a experiência profissional, a capacitação e a gratificação. Então, eu representei o meu conjunto na forma de lógica fuzzy e pedi a um especialista lá do setor de recursos humanos da empresa. Falei, olha, vocês querem que eu faça o sistema? Eu faço. Mas o que acontece se a capacitação for fraca e a experiência é pouca? Aí a pessoa fala, bom, então você põe uma gratificação muito baixa, né? A outra situação, por exemplo, aqui, e se a capacitação cair aqui em cima daquele triângulo ou daquele trapézio, né, que seja forte, e a experiência for média? Ah, então a gratificação vai ser alta. Então, pessoal, são duas coisas. Você tem que representar o seu conjunto de dados na forma de conjuntos fuzzy e você tem que pedir a um especialista ou você mesmo para definir aqui, ó, cadê o conjunto? Está aqui. Essas regras. Você que tem que definir essas regras aqui, ó. Então, fez isso, é fácil você trabalhar. Tá vendo que eu não estou trabalhando com números, eu estou trabalhando com símbolos, né? Lá no começo eu falei que inteligência artificial trabalha muito com simbologia, né? Eu estou trabalhando com um símbolo aqui que é fraco, o outro símbolo pouca, um outro símbolo é a minha gratificação ser baixa, tá? Bom, como que ele faz esses cálculos lá no interior de um sistema fuzzy, né? Ele vai pegar o tanto que aquele valor cai dentro de uma figura geométrica, né? Igual aqui, ó, né? Qual é? Se você coloca, por exemplo, aqui 3, né? O score sensorial 3. Então, ele vai pegar aqui uma ponderação de área, tá? Se ele cai aqui no 4,5, qual é a área que corresponde ao gostei moderadamente e ao gostei? Ele vai fazer aqui uma ponderação de áreas, tá? Representando o tanto que pertence a um conjunto e ao outro. E ele vai fazer aqui uma média ponderada dessas áreas, tá? Ele vai pegar aqui dessas áreas de valor de pertinência em cada um desses conjuntos, tá? O tanto que ele está que ele cai dentro de um conjunto desse, vai pegar essas áreas e vai achar aqui meio um ponto de equilíbrio. Vamos falar desse jeito assim, seria um centro de massa, um centro de gravidade, tá? E assim ele consegue achar essa máquina de inferência fuzzy, né, o tanto que tem que ser a saída do meu sistema, tá? Então, há várias maneiras de fazer isso, diferentes formas de fazer isso, tá?
Então aqui eu estou pegando pelas áreas que representam os graus de pertinência em cada um dos conjuntos. Ele leva em consideração esses graus de pertinência e acha um valor que seria um centro de gravidade. E com isso, ele chega a uma decisão no conjunto de saída. Tá? Como que a gente vai fazer isso aqui no software? O nosso software é muito simples trabalhar com ele. Tá? O que você tem que fazer é um texto onde você informa os conjuntos fuzzy e as regras. O resto ele faz. Tá? Então, nesse texto, eu tenho aqui uma seção onde eu vou definir, né, o problema, que eu estou chamando aqui de gratificação, ou o nome que eu dei para o meu problema. Né? É um programa que calcula a gratificação dos empregados, dos funcionários. Então, eu vou criar as variáveis de entrada e as variáveis de saída. Quais são as variáveis de entrada? Experiência e capacitação. Aqui nesse software JFuzzy Logic, né, ou JFuzzy Logic, essas são variáveis reais. Da mesma forma que a minha variável de saída, a gratificação é uma variável real. Depois eu tenho que definir os dois conjuntos, né, a experiência e a capacitação. Como que você define esses conjuntos, experiência e capacitação? Né? Eu vou usar aqui os termos, né, baixa, média e alta, e eu vou colocar coordenadas geométricas para criar como se fosse num plano cartesiano. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, fica mais fácil. Quando eu falo assim, deixa eu tentar aumentar aqui, ó. Ótimo. Aqui nesse software, né? Aqui nesse software JFuzzy Logic, quando eu quero criar esse conjunto experiência, né, eu vou usar primeiro aqui baixa. Ele vai abrir o plot 2, deixa eu abrir aqui o plot 1, fica mais fácil para a gente entender. A experiência baixa é esse triângulo formado aqui, ó, por esses pontos aqui. Como é que eu criei esse triângulo? Pego a coordenada 0 até 1, então 0 do x e 1 do y, aqui, onde está essa bolinha vermelha, e 15 e 0. Então eu tenho essa coordenada 15 do x e 0 do y. Então, essa linha que vai desde esse ponto aqui até esse, né, aí o software já entende que é o triângulo debaixo dessa linha, né, que é a área debaixo dessa curva. Tá? Ele é dado por essas coordenadas. Da mesma forma, a experiência média, que é o plot 2 aqui, ó, como que eu construí esse conjunto lá no software? Média, coordenada 0, 0, está aqui. Coordenada 15 e 1, então 15 do x e 1 do y, lá em cima. 30 do x e 0 do y, 30 do x e 0 do y. A área debaixo dessa curva vermelha aqui é o que define a experiência média, é aquele triângulo da experiência média. Da mesma forma que a experiência alta, ele vai ser caracterizado pelo triângulo que vai da coordenada 15, 0, tá aqui, até aquele ponto lá, 30 e 1. Então, 30 do x e 1 do y. A área aqui de baixo, dessa curva vermelha, define o triângulo em que eu especifico essas coordenadas. Ok? Então, nesse JFuzzy Logic, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um documento, que é esse, que ele tem as funções de entrada, as variáveis de entrada, os conjuntos,
de entrada, o conjunto de saída, como que eu construo aquele gratificação? Muito baixa, baixa, média, alta e muito alta, fazendo as coordenadas como se fosse no plano cartesiano, né? O método para ele calcular a gratificação na saída vai ser aquelas áreas ponderadas que eu mostrei, que é o centro de gravidade. Então ele vai fazer a defusificação pelo método centro de gravidade, tá? Esse default aqui é uma característica do meu software que fala que se ele não cair em área nenhuma daquelas regiões de entrada, a saída aqui vai ser zero, tá? Se o cara tentar colocar um valor que não cai dentro de triângulo nenhum desse daqui, né, chutar um valor absurdo lá na entrada, ele vai chutar zero aqui para gratificação. Ele não vai gratificar o funcionário porque os valores de entrada foram absurdos ou foram valores estranhos, né? Bom, fiz naquele documento que eu vou apresentar aqui para o JFuzzy Logic, né? Eu coloquei os arquivos de entrada, o arquivo de saída, defini que o centro de gravidade é o método de defusificação, e agora a última coisa para acabar, eu tenho que pegar as regras do especialista e colocar aqui, né? Então, se a experiência é baixa e a capacitação for alta, então a gratificação vai ser muito baixa. E aí eu faço as regras todas que eu tenho para o meu problema, tá? Então, de posse desse documento, eu vou fazer lá aqui na prática para vocês verem, tá? De posse desse documento, né, que é esse documento que eu tenho aqui, ó, né? E ele só tem uma folhinha, é uma única folha. Então eu vou mostrar esse documento lá para o meu software, tá? Então como é que você trabalha com o JFuzzy Logic, tá? Opa, como que você trabalha? Não é isso, aqui. Como que você trabalha com esse software, né, que faz análise de lógica fuzzy, esse JFuzzy Logic? É muito simples. Eu coloco esse documento aqui, apresento para ele, tenho as variáveis de entrada, as variáveis de saída. Eu tenho que especificar quais são os conjuntos de entrada, os conjuntos de saída, ou conjunto de saída, que nesse caso só tem um, e as regras. Com base nisso, ele vai tomar a decisão para mim. Ok? Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. Ô Rony, bom, eu não preciso disso aqui mais, né? Põe aqui na pastinha da malha, ó. Ô Rony, então, esse documento gratificação aqui, é o que você vai mostrar para o software? E onde que você conseguiu esse software? Bom, você vai entrar na internet, tá? Vou mostrar como que você consegue o software. Você vai escrever aqui, ó, JFuzzy Logic, ele é o primeiro que aparece ali. Tá aqui, é um software livre, tá? Aqui tem a documentação, tem manual, tem tudo. E aqui você faz o download dele, ó. Então, aqui ele vai fazer o download do software para o meu computador, tá? jfuzzylogic.rar, ele é jar, ele é bem pequenininho, 4 megas, eu já tenho ele aqui na minha área de trabalho, que é esse aqui, ó, tá? A única coisa que eu tenho que fazer agora é pegar o meu software e esse arquivo aqui e colocar os dois na mesma pasta. Então, eu vou criar uma pasta aqui, chamada gratificação, vou colocar o software lá dentro, vou pegar esse arquivo aqui, porque o meu software, esse JFuzzy Logic, ele não reconhece arquivo no formato PDF. PDF eu fiz para poder vocês acompanharem a minha explicação, tá? Eu tenho que escrever um arquivo, tá? Com a extensão que ele entenda, que é a extensão .fcl, tá? É a mesma coisa, ó, vou só exibir aqui, tem as mesmas informações. Então, o meu objetivo agora é pegar, abrir esse software aqui dentro desse programa, mostrar para o programa isso aqui, tá? Mas o que é isso? É a mesma coisa que tem aqui no PDF. É o programa que você escreveu para mostrar para ele. Como que você faz isso? Você tem que entrar aqui no terminal. Lá no Windows tem terminal também.
chama terminal do Windows, né? E eu tenho que executar o programa, tá? Como que você executa esse JFuzzyLogic aqui no terminal? É muito simples. Eu tenho que vir para essa pasta. Opa. Onde que está? Está na área de trabalho. Aonde que está aqui, gente? Não vou colocar na área de trabalho não, pessoal. Porque a área de trabalho, ela tem um espaço. Tá vendo aqui, ó? No nome, área de trabalho. Tá? Isso pode atrapalhar a execução desse código. Tá? Eu não testei ainda, só que antes de executar, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar ele aqui, Ctrl X, e vou copiar aqui para uma pasta de documentos, ó, que eu tenho. Gratificação. Então, está dentro de documentos, gratificação. Tá? Então, o que eu tenho lá dentro? Eu tenho o JFuzzyLogic e eu tenho esse arquivo aqui, ó, que é o arquivo que tem as informações que eu quero que o JFuzzyLogic analise. Tá? Aí você fala assim, Rony, quais são os comandos agora que eu tenho que usar para fazer o JFuzzyLogic analisar esse arquivo para mim e gerar o programa? Eu coloquei aqui, é muito simples. Você tem 3 comandos só, tá, que você pode utilizar. O primeiro comando é quando eu só quero testar para ver se o JFuzzyLogic está funcionando direitinho. Então, como é que você coloca? Você põe assim, ó, java -jar jfuzzylogic.jar, que é o nome do programa, esse que você pegou da internet, tá? E o nome do arquivo, que tem aquelas informações. Então, eu vou pegar aqui, ó, gratificação.fcl. Quando eu faço isso, o JFuzzyLogic, ele vai analisar para mim, deixa eu só minimizar aqui, ele vai analisar aquele arquivo para mim, tá? E vai falar, olha, eu tenho 2 variáveis de entrada, eu tenho capacitação, experiência, e eu tenho aqui a gratificação, tá? Então ele está funcionando direitinho. O JFuzzyLogic, ele consegue montar para mim direitinho o conjunto de dados de entrada e o conjunto de dados de saída, que é esse aqui. Você fala assim, Rony, agora eu quero analisar. Se a pessoa tiver uma capacitação de 10 anos e uma experiência de 10 anos, quanto que tem que ser a gratificação dela? Então eu vou dar um Ctrl C e vou vir aqui e vou falar o seguinte, olha, aí eu tenho que usar esse outro comando aqui, ó, que é o "-e" antes do nome do arquivo, ok? Então, eu vou colocar aqui java -jar -e para ele fazer a evaluation, a avaliação, e aqui na frente eu vou colocar o valor das minhas variáveis de entrada, né? Então, quando eu executei o JFuzzyLogic, eu tenho esse JFuzzyLogic, né? Eu tenho 2 variáveis, eu tenho capacitação lá dentro dele e eu tenho experiência, tá? Então eu venho e coloco aqui, ó, no próprio prompt de comando, com a capacitação 10 anos. Opa. Deixa eu aumentar minha tela aqui para a gente ver melhor. Então, deixa eu limpar isso aqui e fazer de novo, quer ver? Java -jar J minúsculo fuzzylogic -e gratificação.fcl, e eu vou colocar aqui uma capacitação de 10 anos
e uma experiência de 10 anos também. Quando eu rodar, aí o fato de eu ter colocado um Ezinho aqui, ele vai avaliar para mim essa situação. Tá? Então, tá aqui, ó. Quando, aí tem uma linha preta na vertical aqui, ó. A capacitação foi de 10 anos e a experiência foi de 10 anos. Aí ele fez uma média ponderada das áreas de pertinência aqui desses conjuntos aqui de entrada e calculou quanto que tem que ser a minha saída. Então, a minha saída aqui é que ele tem um valor perto de 500. Na verdade, eu tiro daqui, ó, R$ 483. Então, para uma pessoa que tem 10 anos de capacitação e 10 anos de experiência, o valor calculado é esse, 483. Tá? Se eu voltar aqui, ó, lá no programa e falar assim, bom, eu quero mudar isso, tá? Não quero colocar 10 anos, eu quero colocar aqui com menos, eu quero colocar 5 e 8, né? 5 para capacitação, e 8 para experiência. Quanto que o cara tem que receber em dinheiro? Agora é menos, ele tem que receber R$ 362,79. Né? Se eu quiser colocar aqui 13 e 28, alta capacitação e alta experiência, como que ficaria? Só vim aqui e mudar, ó. 13 e 28. Então, com uma capacitação de 13 anos, né, que cai aqui no azul, considerado aqui alta, e uma experiência de 27 anos, 28 anos, considerado aqui alta também, caiu aqui entre o azul claro e o azul escuro aqui. Né? Quanto que seria a gratificação para esse funcionário? Então, esse funcionário ia ganhar em torno de R$ 767 aqui, ó, quase R$ 800 de gratificação. Tá? Por que eu gosto muito desse JFuzzy Logic, né, desse programa? É que esse programa ele tem uma opção nele que é a opção "-c", tá? Então, o que acontece? Se aqui FCL eu colocar "-c", o que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim um código em C++ daquele programa. Tá vendo? Eu consigo vir aqui, pegar esse código em C++, copiar ele todinho, ele me dá o programa prontinho. Então, para quem é da área de ciência da computação, isso aqui é uma mão na roda. Eu posso pegar aqui e levar lá para o meu programa. Vamos supor que eu quero trabalhar lá no ambiente de programação em C++, né, no CodeBlocks. Pode ser qualquer linguagem, qualquer interface de programação que você quiser. Vou criar aqui um projeto, um aplicativo console, C++. Vou criar aqui uma pastinha chamada gratificação em C, que é o meu código, né? E vou criar o programa aqui em C++, ó, independente agora daquele JFuzzy Logic. Apaga aqui, copia. Então tá aí o meu programa, que agora ele não depende mais daquele JFuzzy Logic, tá? Eu posso sair aqui, ó, né, do terminal e construir o meu programa aqui para fazer o que eu quiser, patentear, fazer o que eu quiser lá do meu programa, desde que eu cite, né, que foi feito com a ferramenta JFuzzy Logic. E quando eu rodar aqui, ele funciona direitinho, né? Então, sem problema nenhum. Então, eu gosto dele por causa disso, tá? Troco algumas variáveis aqui de lugar, coloco entradas e tal, né? E eu consigo fazer o meu programa independente do JFuzzy Logic. Ele converte isso para mim numa linguagem de programação C++, tá? Então, a gente viu aí como que a gente pode fazer para brincar com a lógica fuzzy, né? Só voltando rapidinho para resumir. Primeira coisa, eu tenho o problema, igual está aqui, né? As condições do problema, expresso ele em termos linguísticos, crio o conjunto fuzzy,
para as variáveis de entrada, o conjunto fuzzy para as variáveis de saída. Ok? Coloco as regras, escrevo um job, que é um documento que esse JFuzzyLogic que ele entende, tá? Nesse documento eu coloco as variáveis de entrada, as variáveis de saída, defino os meus arquivos, os meus conjuntos fuzzy, né? O conjunto de saída, como que vai ser, coloco as regras e mostro para o programa. O programa vai calcular isso para mim e vai me dar aqui a saída bonitinha. Né? Então aqui eu simulei no JFuzzyLogic. Né? Se fosse para um caso de processos na indústria de alimentos, só para a gente finalizar, né? Estou no finalzinho aqui da apresentação, eu vou dar para vocês um exemplo de como é que a gente usa isso na prática. Variável de entrada, nível do líquido. Né? Ele pode estar baixo, pode estar no nível bom, ou pode estar no nível alto de um tanque, por exemplo. Então, com base no nível, ele vai calcular para mim o tanto que ele tem que mexer na válvula. Então, eu posso colocar isso dentro de um controlador. Eu tenho as variáveis de entrada, variável de saída, né? O tanto que ele vai abrir mais ou vai fechar a válvula mais, com base nesses valores de entrada, tá? E nas regras. Então, eu defino as regras, né? Se o nível estiver ok, então a válvula não muda, ele vai permanecer aqui no zero, né? Então, se o nível estiver baixo, abre a válvula mais rápido, vai vir para cá, ó, abre a válvula mais rápido. Né? Mesma coisa, eu tenho um controlador de temperatura no secador. No secador eu controlo a velocidade do ventilador com base na temperatura e na umidade. Temperatura pode ser uma temperatura mais fria, mais ou menos, ou a temperatura muito quente, a umidade baixa, média, alta, você que define isso aqui, as regras. E a partir daí ele vai controlar o ventilador para você. Né? Pessoal, lógica fuzzy é muito usado em engenharia, tá? Engenharia médica, biomédica. Né? Então aqui eu tenho um equipamento, um artigo que mostra um equipamento que ele vai dosar a quantidade de insulina que vai injetar num paciente, né, para controlar a diabetes. Então, se a glicose sobe muito no sangue da pessoa, ele vai injetar mais insulina. Ou mais rápido à medida que a glicose vai aumentar muito. Se a glicose diminui, ele vai diminuir a quantidade de insulina ou nem vai injetar nada. Né? Controle de vazão em válvula. Né? Então, eu tenho pressão e temperatura. Eu posso controlar a abertura da válvula. Né? O tanto que a válvula vai ficar mais ou menos aberta. Né? Então, você pode usar para muita coisa em engenharia. Tá? Para qualquer coisa que você queira controlar. Né? Você queira calcular, igual eu dei ali um exemplo de calcular a gratificação do empregado, tomar uma decisão qualquer dentro da fábrica. Com relação a software, tem vários softwares. O mais usado é esse aqui, ó, tá? Que é o MATLAB. Dentro dele tem uma ferramenta que chama ferramenta de lógica fuzzy, em que você não precisa programar nada, igual a gente fez ali no JFuzzyLogic, a gente teve que programar. Aqui não precisa de programar nada, aqui você simplesmente pega e faz um desenho na tela do computador e acabou. Tá? E aqui é a mesma coisa. Né? No Fuzzytech, né? Que é um outro software, só que os dois são pagos. Tá? Isso aqui é o Fuzzytech, isso aqui é o Fuzzytech e Fuzzytech. Você desenha as figurinhas na tela. Tá? Você não perde tempo em ter que programar nada. Tá? E é muito bom para tomar decisão. Né? Com relação a livro, você tem muitos livros que falam de lógica fuzzy, né? Inclusive lógica fuzzy misturada com outras técnicas de inteligência artificial, né? Com redes neurais, por aí vai, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, né, o que é aí espero que vocês tenham entendido aí o que é a lógica fuzzy, né? Como que ela trabalha. Eu dei um exemplo bem simples, eu não estou conseguindo me entender aqui com a minha apresentação. Espera aí. Eu dei um exemplo bem simples, né, de que a gente pode calcular aí o tanto de gratificação que a gente pode dar para um funcionário, mas poderia ser com qualquer outra coisa. Né? Se for o estacionamento automático de um carro, né, o tanto que ele se desvia de uma vaga pode ser pouco, muito, mais ou menos, então você consegue colocar isso na forma de conjuntos fuzzy. O tanto que ele vai virar o volante para a direita, se é pouco, muito ou muito rápido, sei lá,
lento, velocidade média ou mais rápido, né? E também para a direita ou para a esquerda, né? O tanto que uma lagoa tem que abrir mais ou menos o reagente químico para neutralizar. Então, vai depender da DBO e do DQO. Se a DBO está alta, baixa ou moderada, ele vai abrir mais ou menos essa válvula. Por isso eu coloquei um exemplo de válvula, né? Então tem muita aplicação na área de indústria de alimentos aí, né? Tem um projeto meu com o pessoal da nutrição em que a gente faz um rótulo para o alimento, em que ele analisa teor de proteína, gordura, sódio, se está alto, baixo ou médio, né? Era proteína, gordura, carboidrato e um outro item que eu não lembro qual que era, para decidir se o alimento pode ser consumido livremente, com restrição ou com muita restrição. Então tem livremente, com restrição, com muita restrição. É um trabalho junto com o pessoal da nutrição, né? Então você pode usar para tomar muitas decisões. É uma ferramenta de inteligência computacional, tá? Igual eu falei, não sou especialista em ciência de inteligência artificial, mas se precisar de alguma informação comigo, meu contato está aqui, ó, o professor Rony, Departamento de Alimentos da UFLA, meu e-mail está aqui, né? E fique à vontade aí para tirar dúvidas, né? Para perguntar a respeito da técnica de lógica fuzzy, que é bastante interessante, tá? Eu vou ficando com o vídeo por aqui, não sei se eu extrapolei meu tempo, acho que não, acho que eu estou no limite do tempo, tá? Mas fico às ordens aí. Um abraço para todos vocês, obrigado por terem acompanhado a palestra até aqui, tá joia? Valeu pessoal, abraço.